Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde aí a todos, a todas. Meu nome é André Hack, estou aqui para falar um pouco sobre o Prompt Flow. Queria primeiro agradecer aí a organização do evento, o pessoal aqui do Reactor, o Vitor, a Lari, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco desse tema de inteligência artificial. Como eu falei, vou falar um pouco do Prompt Flow, que é uma ferramenta da Microsoft para ajudar a refinar o prompt e trabalhar melhor com os modelos de linguagem, tá? Vai ser bem dinâmico aqui, bem interativo. Se vocês quiserem, o pessoal que está aqui, o pessoal que está online, quiser mandar alguma dúvida durante a apresentação, levanta a mão, manda aí no chat que a gente vê. A gente vai falar um pouco sobre o Prompt Flow. Essa imagem, inclusive, foi gerada por IA generativa, né? Um dos princípios, o pessoal que estava aqui, o Fábio, a Tânia, falaram bastante de IA responsável, da responsabilidade, como usar IA. Um dos princípios é esse, né? Sempre que a gente usar IA generativa, a gente precisa falar para as pessoas que a gente está usando. Então, durante a minha apresentação, eu usei vários pontos aqui para preparar, e é importante a gente fazer esse disclaimer sempre. Um pouquinho sobre mim. Então, eu sou líder de arquitetura na Vanad, eu lidero a prática de arquitetura, tem aí meu LinkedIn, meu GitHub, eu tenho 24 anos de carreira, estou 17 anos trabalhando com arquitetura, 5 anos na Vanad, e trabalhando muito forte aí com arquiteturas de cloud, de microserviços e também com bastante com inteligência artificial. O que é o Prompt Flow? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa ferramenta, tá? Eu peguei a definição que está no site do Prompt Flow, que ele fala aqui que ele é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento para otimizar o desenvolvimento de aplicações baseadas em modelos de linguagem, tá? Inclusive, eu usei o ChatGPT aqui para traduzir do site do Prompt Flow. O Prompt Flow foi criado para facilitar o uso e a validação dos prompts, que é como a gente se comunica com os modelos de linguagem. E ele permite que a gente construa esses modelos e teste esses modelos de uma forma muito mais otimizada do que se a gente tiver que fazer tudo isso na mão, tá? Mas para a gente nivelar um pouco o conhecimento, né? Então vamos pegar e quebrar essa definição dele em alguns pedaços para a gente poder definir algumas coisas básicas aqui. Então, primeiro, o que é uma inteligência artificial baseada em LLM, em Large Language Model? Quando a gente fala da IA generativa, a gente está falando de uma inteligência artificial que ela foi criada a partir de um treinamento existente para gerar novos, a partir de um conteúdo existente, para gerar novos conteúdos que não existiam antes, tá? E aí a gente tem as IAs generativas, né, os Large Language Models para geração de texto, geração de código, e tem outras IAs generativas que já geram imagem, gráfico, áudio, vídeo, modelo 3D e outras coisas. A grande revolução que a IA generativa trouxe é a democratização do acesso à inteligência artificial. Antes, existiam modelos de entendimento de linguagem natural? Putz, existiam. Só que para eu conseguir aplicar um modelo desse, eu tinha que fazer um treinamento enorme, eu tinha que ter uma massa de dados muito grande, eu tinha um ciclo de desenvolvimento do modelo muito grande. Então isso custava caro e isso demorava muito tempo e estava limitado a poucas empresas que têm muito dado. Com os modelos da IA generativa prontos, como o modelo GPT, hoje ele está disponível para qualquer um. Qualquer um que está aqui consegue ir lá na Azure, fazer a sua conta ou ir no site da OpenAI e ter acesso a um modelo que é o modelo mais poderoso que existe hoje, que é o GPT-3 ou GPT-4. Então, a barreira de entrada para IA acabou. A gente consegue ter um entendimento muito fácil e de forma democratizada com acesso a todos. E a grande revolução é que ele permite a criação dessas aplicações de forma muito rápida. O que a gente levava meses para fazer, hoje, como o Fábio Razegal falou aqui, a gente faz prova de conceito em 2 semanas. Prova de conceito pronta para botar em produção, de cenários complexos. A gente, em 2 dias, botou isso para rodar num cliente. Então, assim, o ciclo de desenvolvimento e a aceleração que dá para fazer com esses modelos é enorme. Tá? Quais as capacidades que esses modelos têm, quando a gente fala dos modelos de texto e dos modelos de código? Né? Então, a gente tem vários modelos de linguagem, desde o GPT, modelos do Hugging Face, modelos da Meta, modelos Llama, que são modelos abertos. Todos eles têm a capacidade de gerar modelos de chat, então você fazer uma conversação, gerar conteúdo para marketing, ser usado para gerar e-mail, para suporte, para vários casos de uso sempre envolvendo texto. Você tem a capacidade dos modelos de código, então, geração de código-fonte, entendimento de código-fonte, explicação de código-fonte. O pessoal que estava falando um pouco das IAs para programação, né, está usando o GitHub Copilot na Vanad, eu estou usando ele faz uns, sei lá,
8 meses, talvez, eu digo, nunca mais na minha vida eu escrevo uma linha de código sem EA. Não dá para usar. Para não usar. O ganho de produtividade, o ganho que você tem no uso dessas ferramentas é enorme. Então, é algo que impressiona pela capacidade, pela facilidade que ele tem. Tá? E agora, o grande avanço que a gente vai ter, o próximo, né, que já está disponível para alguns usuários do ChatGPT Plus, são os modelos que misturam capacidades de linguagem com imagem. Então, eles te ajudam a entender imagem. Né? E a gente deve ter aí nos próximos semanas ou meses isso lançado também na Apple. E aí sim a gente vai ver uma nova gama de aplicações que realmente vão ser impressionantes. A gente já fez alguns testes com esses modelos e é um negócio mega impressionante. Quando a gente fala do Prompt Flow, né, o core dele é a engenharia de prompt. O que é a engenharia de prompt? É importante a gente explicar um pouco o conceito, para daí a gente entrar nas técnicas e no uso da ferramenta. Então, a engenharia de prompt, ela é uma habilidade para criar e otimizar as instruções. O prompt nada mais é da instrução que você dá para a IA generativa para otimizar o uso dessas ferramentas. Então, existem várias técnicas, eu vou mostrar algumas aqui, de como utilizar melhor esses modelos e de quais são as capacidades que eu posso ter. E o Prompt Engineering é você aplicar a disciplina e essas técnicas de forma estruturada na construção das suas aplicações baseadas em modelo de linguagem, tá bom? E aqui, quem me deu essa definição foi o Bing Chat, também usando IA generativa. Eu adoro essa frase é do Linus Torvalds, criador do Linux, talk is cheap, show me the code. Então vamos olhar o código, vamos ver como isso funciona na prática. Tem aqui embaixo o link, os exemplos estão disponíveis no meu GitHub, tá? Eu vou pedir, passei para o pessoal aqui do Reactor para colocar no chat também, para a gente poder compartilhar e vocês poderem ver como isso funciona ali na prática, tá? Então vamos lá. O Prompt Flow, ele está disponível em duas formas, eu tenho duas formas de usar ele. Primeiro é uma extensão no Visual Studio Code, que é essa que eu vou mostrar primeiro, e a segunda é dentro do Azure Machine Learning Studio, e futuramente vai estar disponível num novo produto que a Microsoft está lançando, chama AI Studio, que ainda está em Private Preview. As duas têm funcionalidades muito similares e forma de uso muito similar, e o core dele é você poder construir o seu fluxo baseado em um editor visual, tá? Então, apesar da gente ter um código aqui, que é uma experiência de como isso funciona, ele tem um fluxo visual aqui que me mostra o que está acontecendo. Esse é o exemplo básico que ele tem de criar uma piada, misturando uma chamada de um modelo de linguagem e uma função Python. Tá? Quais são os componentes desse meu fluxo? Tá? E aqui eu instalei a extensão do Prompt Flow, seguir as instruções lá de instalação, tem que instalar mais umas coisinhas, e aí ele está disponível aqui. Então, começa com as entradas. Então, eu vou determinar quais são as entradas do meu fluxo. Então, aqui no caso, eu tenho uma entrada que chama topic, que é o tópico sobre o qual eu vou fazer uma piada. Isso vai para um nó do tipo LLM, ou seja, uma chamada do modelo de linguagem, e aí eu falo qual é o tipo de conexão que eu estou usando, que é um Azure OpenAI, no modelo de chat, e o nome do meu modelo. Eu estou usando aqui o GPT 3.5. E aí, associado a isso, eu tenho um prompt. Então, eu tenho as instruções que eu estou passando para ele. Os prompts, eles seguem esse padrão, que é o padrão Jinja 2, que é um template onde eu consigo inserir variáveis. Então, aquele topic, que é a minha entrada, ele vai entrar aqui como o topic e vai pedir aqui uma piada sobre esse tópico, por favor, tá? Vamos traduzir aqui para português para ficar melhor? Então, você é um robô de IA que conta piadas boas. E aí depois ele vai... Opa, tô errado. Ele vai falar que o usuário está pedindo uma piada sobre tópico, por favor. Então, essa vai ser o meu prompt, tá? E aí mostra alguma das capacidades que os modelos têm de gerar piadas, gerar texto. Você pode pedir para ele gerar o que você quiser. Tá? Depois disso, ele tem uma chamada a uma função Python, um código Python, que vai pegar a saída da piada, keyjoke.output, e vai executar alguma coisa, um código que está disponível aqui. Esse código simplesmente pega a entrada e retorna na saída. E aí eu consigo pegar a saída desse nó e jogar aqui como output, pegando a saída, tá? O básico aqui
aqui, então, é a gente executar aqui. Alguém fala um tema aí que quer ver uma piada? Ninguém? Futebol, esporte. Vamos falar uma piada sobre futebol. Então, a gente vem aqui e fala para ele executar. Ele vai executar aqui por trás, tá? Então, ele vai processar o input, executar o nó de linguagem, executar o eco e sair aqui a nossa saída, tá? E a gente consegue ver aqui a saída que está disponível, aonde tá, peraí, opa, tá aqui no terminal mesmo. Porque o time de futebol foi na biblioteca? Porque queriam aprender a fazer gol de letrinha. Questionável a qualidade dessa piada, você vê que ele não é tão bom para gerar piada. Mas vocês entenderam como a ferramenta funciona. Então, ele encadeia isso e você consegue fazer esse encadeamento de prompts e trabalhar com vários prompts. Tá? Que mais que a gente consegue fazer aqui? Quais capacidades que esses modelos têm? Então, eu montei um exemplo aqui de análise de sentimento. Tá? Então, eu tenho o meu fluxo aqui, vou abrir ele aqui. Então, ele tem as entradas, que é uma frase que ele vai avaliar, ele tem a análise de sentimento e tem a saída. E aqui a gente tem uma outra capacidade, que é o que justamente uma das melhores funcionalidades do Prompt Flow, que é a funcionalidade de variante. Eu consigo testar vários modelos de linguagem, vários prompts, vários parametrizações para ver como ele se comporta. Então eu tenho aqui duas variantes desse modelo. Uma variante estou usando o mesmo modelo, né, que é o TextDa23, mas uma variante com temperatura 1, que é uma dos parâmetros do modelo de linguagem, e outro com temperatura 0.5. O que é a temperatura nos modelos de linguagem? A temperatura, ela diz, entre aspas, a criatividade do modelo. Quanto mais baixa a temperatura, menos variação você vai ter na sua saída. Então, se você tiver com temperatura 0, toda vez que você fizer a mesma pergunta, se for exatamente o mesmo prompt, a saída vai ser exatamente a mesma. O modelo não tem nenhuma randomização. Se você tiver com temperatura 1, a variação vai ser máxima e ele vai variar a cada vez que você chamar, tá? E aqui eu tenho, então eu estou testando com um com temperatura 0.5 e outro com temperatura 1. E aí eu posso ter prompts diferentes. Aqui, o meu prompt decida se a frase abaixo é positiva, negativa ou neutro. Então, eu estou usando o modelo de linguagem para fazer uma avaliação, uma análise de sentimento. E eu tenho a minha segunda variação, que é a mesma, exatamente o mesmo, a gente só vai avaliar diferentes parâmetros do nosso modelo. Então, eu consigo fazer esse teste de forma mais otimizada. Tá? Então, eu vou rodar. Eu tenho uma frase que está aqui. Estou achando a nova temporada do Loki meio ruim. Não sei se alguém está acompanhando a temporada do Loki na Disney Plus. Tá meio fraca. Então eu consigo rodar aqui e ele vai me perguntar se eu quero usar a variante padrão ou se eu quero usar as duas variantes. E eu quero que ele rode com as duas variantes, e ele vai executar duas vezes o fluxo e fazer essa chamada com as duas variantes. Então, primeiro ele vai executar a variante com temperatura 1, deu negativo, e o segundo ele vai executar a variante com temperatura 0.5. Então, ele achou que essa frase é negativa, também deu negativo, tá? Uma besteira aqui. Uma outra coisa interessante aqui é que eu consigo rodar testes em lote. Então, quando a gente está fazendo um teste com muitos dados, né? Eu estou testando para ver se o meu prompt A ou B é melhor, se a temperatura melhor alta ou baixa. Não adianta eu fazer um teste. Se eu fizer um teste aqui, beleza, foi legal, os dois responderam a mesma coisa. Mas e se eu fizer vários testes? Então eu consigo criar um arquivo com várias entradas. Então eu estou achando a temporada de Loki meio ruim, eu estou achando a temporada de Loki boa, estou achando a temporada de Loki boa, mas o último episódio foi ruim. E aí eu consigo rodar para ver como essas duas variantes que eu tenho se comportam com essas três entradas, tá? Então eu consigo vir aqui no meu fluxo e fazer aqui uma rodar em lote, um batch run. E aí eu falo qual que é o arquivo que eu vou usar, que vai ser meu arquivo de frase, qual a coluna que ele vai pegar, então ele vai mapear a coluna frase para o dado frase que tem no arquivo, e aí eu vou executar aqui, né? Ele está pegando o arquivo bonitinho e eu vou clicar em run com as duas variantes e ele vai executar. Eu tenho 3 exemplos, ele vai executar 3 vezes com as duas variantes e vai me dar a resposta para todos essas chamadas, tá? E me mostra o log de execução aqui. Então ele executa isso em lote, dando o resultado de cada uma delas. Inclusive ele está rodando em paralelo.
ela. A execução em lote, demora um pouquinho para rodar. Aí ele executou, né? E eu consigo ver aqui a minha saída. E aí eu tenho aqui, dentro do prompt flow, eu tenho meu histórico de execuções em lote. E aí eu consigo ver isso de forma mais bonitinha. Assim que ele abriu, tá aqui, ele executou as duas, né? Então eu seleciono as duas aqui e dou, dou aqui um Visualize e Analyze, e aí ele vai me gerar aqui uma visualização dessa informação. Peraí, já aqui, ele me mostra aqui, então, com essa zoom ficou ruim. Deixa eu diminuir o zoom só para a gente ver aqui, depois eu aumento de novo. Então ele me mostra aqui dos dois arquivos quais foi a resposta que ele deu em cada um deles. Então, ele deu aqui com a temperatura 1 para a primeira frase, deu negativo, temperatura 1 com temperatura meio, deu negativo. O outro deu positivo, o outro deu neutro e o outro deu neutra. Então você vê que tem uma pequena variação na forma como ele gera, dependendo da temperatura. Tá? Um deu neutro, o outro deu neutro. Dependendo da aplicação que eu estiver usando, eu posso até diminuir ainda mais a minha temperatura para não ter essa variação, ele sempre retornar da mesma forma. Tá? E aí eu conseguiria ver também aqui como é que foi a execução, eu vejo aqui o andamento, eu vejo o tempo que executou, então esse aqui levou 2.9 segundos, esse aqui levou 7.2 segundos, esse aqui levou 2.9 segundos e por aí vai, tá? Dúvidas, pessoal? Maravilha. Vamos seguir então para o nosso segundo exemplo, terceiro, na verdade, né? Uma outra capacidade que a gente tem é a capacidade de extração de dados. Então, eu consigo usar um modelo de linguagem para extrair dados de um texto, tá? Então, por exemplo, eu tenho um texto aqui que estamos com todos os usuários da empresa sem acesso ao e-mail. As senhas não estão funcionando, precisamos de ajuda imediata. Título, todos os usuários sem acesso. Então, eu vou usar para classificar esse chamado e me dizer para quem que eu mando esse suporte, né? Esse é um suporte do quê? É um suporte de Active Directory, é um suporte de e-mail, é um suporte de Office e por aí vai. E ele vai classificar a severidade para mim também. Como que eu faço para fazer essa classificação? Então, o primeiro passo que eu tenho é passar isso para um modelo de linguagem, e aqui eu tenho o meu prompt, e aí o segundo passo é um códigozinho Python que eu já está. Então, como é que eu estou usando esse modelo? Então, eu falo para ele, para o texto abaixo, dê uma classificação nas seguintes categorias. E eu passo para ele quais são as categorias que ele pode me dar. Office, e-mail, Active Directory ou SharePoint. Eu passo para ele a severidade. Quais são as severidades que ele pode fazer? Alta, média e baixa. E mais do que isso, eu falo qual é o formato que ele tem que me dar esse retorno. Então, ele tem que me dar em formato JSON. E aí eu passo para ele dizendo que ele tem que passar a fila com o valor e a severidade com outro valor. Passo para ele os textos do que ele vai classificar e ele vai me dar a resposta. E aí eu espero que essa resposta seja em JSON, porque é isso que eu estou pedindo. Tá? Então, aqui a gente vê mais duas capacidades que eu tenho desses modelos de linguagem. A capacidade de avaliar um dado e classificar algo segundo categorias, e a segunda de gerar respostas em formatos estruturados, que quando a gente está construindo a aplicação, isso é muito importante. Eu preciso garantir que eu tenho um formato que depois eu consigo usar para integrar na minha aplicação. Tá? E aí, o segundo passo que eu tenho é um código que ele vai pegar um texto, que é um texto no formato JSON, e vai ler e transformar no modelo que eu consigo usar dentro dos meus do meu fluxo aqui. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz uma conversão para uma estrutura do Python que chama dict, que é um dicionário, que é basicamente ler o JSON a partir da entrada. Então, ele lê o JSON e retorna, porque aí eu consigo mapear esses dois campos que eu tenho para duas saídas diferentes. Então, eu consigo pegar a saída desse nó aqui, né, do dict, e pegar a fila e a severidade de forma separada e retornar isso de forma estruturada para quem está me chamando. Tá? E aí, executando aqui, a gente vê o resultado dessas duas variáveis. Então, ele vai me retornar que, para este caso, a fila é uma fila de e-mail, o pessoal está sem e-mail, e a severidade é alta, porque está
empresa inteira sem e-mail, ele classificou corretamente, tá? E você vê que vem estruturadinho, em JSON, bonitinho, beleza? Mais um exemplo que é o de extração de entidade. Isso é uma das capacidades que eu acho mais legal dentro do OpenAI. Deixa eu abrir isso aqui. Então, de novo, né? Eu tenho uma entrada, um Node LLM aqui de execução do modelo de linguagem e eu tenho o meu Python. Esse Python é exatamente o mesmo do outro, que vai ler as saídas e transformar isso em um dicionário aqui do Python. O que eu estou entrando aqui de dado? Tá? Imagina que eu estou atendendo, fazendo um atendimento e eu quero pegar informações que vieram por e-mail. Então, eu tenho um texto aqui que é: olá, meu nome é João da Silva, estou ligando da mineradora Contoso, em Vitória, estou ligando porque meu e-mail não está funcionando, por favor, me ligue no telefone e tal. Então, imagina que alguém está ligando e está passando o telefone, está fazendo um chamado porque o e-mail não está funcionando. Eu consigo interpretar essa informação, usar a IA para extrair essa informação e estruturar ela para mim, e estruturar os dados: nome, qual é a empresa, qual a localidade, qual o telefone, qual o assunto, qualquer outro tipo de informação. Um exemplo que a gente estava fazendo isso na prática, a gente estava usando a IA para estruturar informação, é para interpretação de documento. Então, a gente tem numa grande empresa do ramo de educação, todos os documentos que são usados para fazer matrícula, então, desde documentos pessoais, nome, RG, CPF, carteira de habilitação, mas também histórico escolar. Eu tenho que validar que aquela pessoa vai ter a informação lá. A Lari falou que a gente tem algumas perguntas no chat. Deixa eu ver aqui no chat como é que estão as perguntas. Vamos ver aqui, comentários. Já tem algum lugar para usar isso de forma mais simples, sem ter que usar o VS Code, do Lu Anderson? Sim, tem. Eu vou mostrar como é que usa no Azure Machine Learning Studio. Ainda não é 100% amigável, tá? Mas, como eu falei, a Microsoft está incorporando isso numa nova ferramenta que chama AI Studio, que aí vai ser um pouco mais amigável ainda, tá? É que ainda a gente não pode mostrar, eu tenho acesso, mas por ser um private preview, a gente não pode mostrar. Então, como eu estava falando aqui, a gente está usando para extrair esses dados de matrícula, né? E quando a gente olha para a histórico escolar, para extrair RG, os modelos tradicionais de OCR, de reconhecimento de dados, são bacana, porque varia pouco, apesar de ter variação por estado e tal, não é tanta variação assim, dava para usar um modelo mais tradicional. Agora, quando a gente fala de histórico escolar, cada escola tem o seu modelo, você vai ter coisa que é da década de 50, 60, mimeografado, tem coisa que é manual, tem coisa que o dado está num formato completamente diferente. Então, aí, o poder do modelo de linguagem faz com que a extração desses dados seja muito maior. A gente, nesse cliente, a gente conseguiu um resultado de melhorar a qualidade e a velocidade da captura e tratamento dessas informações em 80%. Estão fazendo 80% mais rápido o processo de back-office de matrícula por conta do uso da IA generativa. Como é que é o meu prompt para fazer essa extração? Então, basicamente, e o grande lance desses modelos é isso: eu peço para ele fazer e ele faz. Então, eu estou falando para ele: extrai o nome da pessoa, o nome da empresa, localidade, e formate como JSON nesse formato aqui. Passo o formato que eu quero, então nome, empresa, localidade, telefone, assunto, e ele me retorna. Para algumas coisas um pouco mais complicadas, às vezes eu tenho que dar um pouco mais de instrução para ele, tá? Então, às vezes eu tenho que ser um pouco mais explícito em como estou fazendo, mas para casos simples como esse, só pedir que ele faz, tá? Vamos executar aqui para ver como ele funciona, tá? Outra coisa importante é sempre nos modelos que a gente usa, setar o parâmetro de max tokens, que é qual vai ser o retorno, quanto texto ele pode gerar de saída. Se eu fizer um texto aqui, por exemplo, eu quero que ele gere 10 tokens e rodar, ele vai me dar um erro, porque não cabe esse formato todo, essa quantidade de dados em 10 tokens. Um token é a unidade de geração e unidade de cobrança que é usado para os modelos de linguagem, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele gerou nome, João da Silva, empresa e parou. Então, se eu aumentar aqui e rodar de novo, aí sim, rodar aqui, ele vai executar e mostrar o valor completo de como ele extraiu os dados. Então, ele extraiu bonitinho e viu lá o assunto, a empresa, a localidade, nome, o telefone, extraindo esses dados de forma bacana. Tá? Nosso outro exemplo aqui é um exemplo de uma técnica que a gente chama de few shot, para extração para execução aqui, que a gente chama de few shot, tá? Eu vou
mostrar, esse exemplo está disponível aqui, tá? E está no meu repositório, mas eu vou mostrar como isso funciona dentro do Machine Learning Studio, tá? Então, o Machine Learning Studio é essa ferramenta usada pelos cientistas de dados para executar os experimentos de Machine Learning, desde treinamento de IAs tradicionais, modelos de predição, modelos de classificação, mas agora ele conta com a disponibilidade do Prompt Flow e com o Model Catalog, que ele tem um catálogo dos modelos de linguagem, dos modelos de visão que estão disponíveis dentro da Azure. Desde modelos do Azure OpenAI, né, como GPT, GPT-4 e por aí vai, até os modelos open source que estão disponíveis no Hugging Face, que é um grande hub de modelos open source, ou os modelos da Meta, que são os modelos Llama, tá? Que são modelos open source, são modelos muito bons. Qual o problema desses modelos open source que eu tenho aqui? Enquanto no Azure ele já está lá, já está rodando, é um serviço, eu só chamo a API e ele me retorna, e eu vou pagar por uso, eu vou pagar 0,002 centavos por token, por 1000 tokens, que é um preço bem barato, centavos de dólar, tá? Aqui, vamos pegar um modelo mais baratinho aqui do Llama, que é o 7B, são 7 bilhões de parâmetros. A hora que eu vou pedir para fazer o deploy dele, ele vai me dizer aqui, primeiro se eu quero ligar o Content Safety ou não, né? Se ele vai fazer a validação de conteúdo, mas ele vai me dizer quais são as máquinas que eu tenho. Vocês vão ver que eu não tenho nem cota disponível no Azure para rodar esses modelos, mas ele pode me dar uma cota e ele vai custar 6,12 dólares por hora para rodar esse modelo. E eu vou ter que pagar por hora que esse modelo estiver de pé. E esse é o modelo mais simples do Llama. Se eu pegar o modelo de 70 bilhões de parâmetros, que é 10 vezes maior, que é esse aqui, vamos ver quanto ele custa. Quanto vocês acham que custa? 700 dólares por hora? Se fosse, ia ser bem caro. Não. Ele custa 22 dólares por hora, tá? Basicamente, em 3 horas ele cobre meu crédito de Azure e eu não consigo rodar. Eu queria mostrar esses modelos rodando, mas eu não tenho crédito suficiente para isso. Então, eu decidi só mostrar para vocês como é fácil de fazer deploy, porque basicamente é só escolher aqui, fala aqui como é que eu quero fazer, ele disponibiliza para mim. Mas como eu não tenho crédito, inclusive meus créditos, eu tenho 2 contas com crédito, meus créditos acabaram semana passada. Eu tinha montado tudo, tive que montar tudo de novo para apresentação aqui, porque acabou meu crédito. Mas vamos lá. Como é que funciona o Prompt Flow aqui? Então, basicamente, eu tenho disponível aqui os meus fluxos, tá? As minhas execuções, as conexões, então eu posso criar as conexões, OpenAI, então eu crio aqui, coloco minhas chaves, etc. Eu tenho que ter um runtime, tá? Eu tenho que ter uma máquina para executar os meus experimentos, os meus testes, né? Mas é super fácil de criar, você vai aqui, create, fala o nome e vai apertando next e tal, e aí aqui é um pouquinho mais barato, os modelos custa 0,29 centavos de dólar por hora e ele para automaticamente, é bem mais tranquilo isso, tá? E eu tenho uma outra funcionalidade que eu vou mostrar aqui, que é a de índices vetoriais. Tá com erro aqui, mas eu tenho a capacidade de subir o meu conteúdo para cá, e ele vai indexar o meu conteúdo e vai tratar esse conteúdo aqui, eu consigo fazer um chat com os meus dados, tá? Vamos mostrar aqui o exemplo de Few-Shot, tá? Então, eu baixei um set de dados de processos judiciais. Set de dados está disponível no Hugging Face, que tem lá dados abertos, tem um monte de dados que são legais para a gente testar, tá? Aqui eu tenho um texto da decisão, que é uma apelação civil, é uma ação combinatória, não entendo nada, tá? Do juridiquês, mas o que importa aqui é isso aqui pra gente, tá? Eu quero entender se esse recurso, ele foi acatado ou não. E o que é interessante desse set de dados é que eles já fizeram essa avaliação. Então, eles já têm lá dizendo se o recurso foi provido, foi acatado, não foi acatado ou pode ser acatado parcialmente. Eu estou pedindo 20 coisas no meu recurso, ele pode ser acatado algum pedaço delas e outro não, tá? E é esse o objetivo que eu tenho aqui. Eu quero classificar as minhas sentenças com base nisso, tá? Basicamente é o mesmo tipo de fluxo que eu tenho, então eu tenho uma classificação, eu tenho uma saída. E aqui, o meu tratamento de saída é bem mais simples, porque eu só quero que ele retorne sim, não ou parcial. A única coisa que eu estou fazendo é garantindo que não tem nenhum espaço e que está sempre em caixa baixa, está sempre o texto em caixa baixa para garantir que está no padrão que eu espero. E aqui eu tenho 3 fluxos diferentes que eu fiz com variante. Então, da mesma forma que eu faço a variante lá, eu consigo fazer as variantes, tá? E aqui eu mostro
as técnicas que são chamadas de few shot, one shot learning. O que é isso? Aqui, até agora eu estava mostrando para vocês como é que eu faço uma pergunta simples. Então eu estou fazendo, você é um avaliador de decisões judiciais, deverá retornar se a decisão foi acatada total, parcialmente ou não acatada. Você deverá retornar um destes valores, yes, partial ou não. Jogo o texto da decisão aqui e ele me retorna a avaliação. Isso aqui é uma técnica que chama Zero Shot Learning. Eu estou falando para ele, você tem que fazer isso, e não dou nenhum exemplo para ele de como ele tem que fazer. Ele vai me dar um resultado, não necessariamente é o melhor resultado. A minha segunda variante, eu estou usando um modelo que chama One Shot Learning. Eu estou dando para ele um exemplo de como ele faz. Então, o prompt, esse pedaço de cima, é exatamente o mesmo, só que aí, antes de colocar o meu texto real, eu coloco um exemplo. Texto da decisão, peguei um outro texto aleatório ali do mesmo dataset, tá? E joguei ele aqui e coloquei qual que é a avaliação que ele deveria dar é no. E daí depois eu faço o meu exemplo, que é o texto da decisão e a avaliação. Então eu dei um exemplo para ele. Então, zero shot, nenhum exemplo. One shot, um exemplo. Few shot, alguns exemplos. E aí eu dei 3 exemplos para eles, tá? Peguei 3 textos e falei, esse aqui é no, esse aqui é parcial e esse aqui é. E aí eu escolhi de propósito um de cada para ele tentar aferir aí com base nos exemplos qual que era cada um deles, tá? Por que a gente faz? A gente faz isso porque existem vários estudos que mostram que para casos específicos como esse, que eu estou fazendo classificação, que eu estou fazendo alguma coisa bem determinada, eu dar exemplos para IA melhora muito a minha saída, tá? Então a gente consegue ter um resultado melhor se eu usar few shot do que se eu usar zero shot. E aqui, uma outra funcionalidade muito legal do Prompt Flow é que ele consegue fazer isso automático para a gente. Ele executa os fluxos com base num lote e ele me dá o resultado e me dá a acuracidade de cada um deles, tá? Vamos primeiro executar uma vez só, né? Então, vou executar uma classificação com as 3 variantes e vamos ver o resultado. Tá salvando aqui para executar. Tá executando, isso aqui tá executando lá na Azure, dentro daquela máquina que eu provisionei, dessa aqui, né? Dessa máquina que chama Prompt Flow. Ele vai executar as 3 variantes para mim. Executou, eu consigo vir aqui e ver as saídas. Então, ele vai... A variante 0, que é o zero shot, ele falou yes. A variante 1, ele falou yes. E a variante 2, ele falou não. Você vê que as 2 primeiras variantes, elas erraram, porque o recurso não foi provido. Então, você vê que, empiricamente aqui, com um exemplo, o nosso few shot é melhor, tá? Esse dataset aqui, eu rodei ele com um volume grande, tá? Eu não rodei com o dataset inteiro, ele tem milhares de linhas, mas eu rodei com umas 80, assim, e o resultado é muito consistente. Aqui, por questão do tempo, eu vou rodar ele com poucos exemplos, só para a gente não tomar o tempo todo aqui rodando, tá? Então eu vou rodar um batch run, uma avaliação, eu já subi o dado, tá? Então eu tenho aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu subo o dado. Então eu tenho aqui os meus assets, os dados, e eu subi um arquivo que é um arquivo JSON-L, ele entendeu esse arquivo e já fez todo o processamento, tá? E daí eu consigo rodar aqui o meu lote, falo qual que é o fluxo, qual que é o nome que eu quero dar, quais as variantes que eu quero, vou rodar nesse ambiente aqui, com esses dados aqui, na versão 1, ele vai me dar o texto da decisão, vai jogar o texto da decisão com base no campo ementa text dos dados, tá? Esses são os dados todos que eu tenho no meu dataset, eu poderia alimentar mais dados para ele, etc. E você vê que eu tenho uma coluna aqui que me diz a resposta. Então eu tenho no, 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 partial, no, part, tá? Essa é a resposta esperada. Então com isso eu consigo fazer uma avaliação. E aí eu consigo vir aqui e falar, você vai avaliar e o Prompt Flow já tem um fluxo pronto para avaliação de classificação. Quando eu tenho uma saída só, ele consegue avaliar para mim, eu não preciso nem programar, mas se eu precisar fazer alguma coisa mais complexa, eu conseguiria desenvolver um fluxo de validação específica. Tá? E aí a única coisa que eu preciso fazer aqui para avaliação da acuracidade é falar para ele, qual é a minha ground truth, que ele chama, que é a minha verdade. Então ele pega dos dados o campo judgment label e a minha predição é o campo de resultado da minha saída. Então com isso ele vai comparar e vai me dizer qual é o resultado e qual foi melhor. Tá? Então eu vou dar um submit aqui e ele vai submeter e executar aqui todas essas variantes e calcular o resultado para mim, tá? Então a gente vem aqui para ver, né, as execuções, a gente vem aqui em View Batch Run e ele me mostra aqui que ele executou aqui, hoje é dia 18, beleza, essas 3 aqui, executou as 3 com sucesso. Eu consigo escolher as 3 e falar que eu quero ver as saídas dela. Ele ainda não terminou de rodar a avaliação, tá? Mas eu já consigo ver as saídas aqui de cada um dos fluxos. Esse aqui for no,
no, esse aqui foi yes, yes, no, yes, yes, por aí vai. Tá, então ele deu o resultado aqui. Deixa ele terminar de rodar as avaliações. Uma coisa que me incomoda um pouco aqui na usabilidade é que ele fala que está completado, mas a avaliação não completou. Agora completou tudo, tá? E aí eu consigo ver o resultado aqui da avaliação. Então eu ligo aqui a avaliação e eu consigo ver, ó, que aqui para essa daqui, que é a minha variante 1, eu não sei porque ele não colocou o nome da variante aqui, mas essa daqui foi executado sucesso, ó. Então era no, estava correto. Essa aqui era no, correto. E por aí vai. Espera aí, cadê? Eu visualize output. Aqui eu não sei porque. Ah, aqui ele mostrou a acuracidade. Tá vendo que aqui tá 0.6. Eu não sei porque nas outras ele não mostrou. Se eu olhar para o que eu rodei ontem, que é o mesmo teste, vamos ver aqui, ele mostra os 3, tá? Então, para a variante 2, que é de fill shot, ele teve a acuracidade de 1, que é 100%. Ou seja, quando eu dou 3 exemplos, foi suficiente para atingir 100% de resultado positivo. Quando eu não dei exemplos, ele teve 0,6 e não fez diferença passar um exemplo só. Eu tenho que passar mais do que um exemplo, tá? Então, a gente vê que essa é uma técnica super efetiva para fazer. O último exemplo que eu vou mostrar é um exemplo que eu falei de conversar com os meus dados, tá? Eu vou pedir para alguém falar o nome de uma empresa grande aqui, para a gente pegar um documento público na internet sobre essa empresa, para a gente mostrar como isso funciona. Quem quer sugerir uma empresa? Não, uma empresa brasileira, Bradesco, vamos lá. Então, que documento que eu vou pegar? Tá? Vou pegar aqui no Bradesco, no site de relações institucionais do Bradesco, relações de investidores, não existe. Então, peraí, Bradesco, RI, tá aqui. Então, tem um site de relações institucionais do Bradesco e a gente tem o resultado do terceiro trimestre. Vamos baixar esse documento? Cadê? Apresentação de resultado. Aqui deve ter um documento PDF. Ó, beleza, é um documento PDF, 23 páginas. Não, esse aqui é pouco. Vamos pegar um. Cadê? Quero a apresentação. Eu quero cadê? Peraí, central de resultados. Vou pegar aqui, segundo trimestre. Peraí, apresentação. Acho que esse aqui, informativo trimestral. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui também não é. Acho que esse aqui, talvez. Demonstração. 150 páginas. É isso aqui, ó. Esse aqui é o relatório de investidores dele, tá? Então ele tem 150 páginas com todas as informações dizendo estrutura de atendimento, tarará. É um documento bem grandinho. Deixa eu salvar ele local aqui, criar uma pasta aqui, salvar aqui. E aí eu consigo vir aqui no Prompt Flow, dentro de Vector Index, e criar um índice. Eu vou chamar esse índice de Bradesco. Vou escolher a minha pasta, tem um documento, ele vai pegar esse arquivo que está aqui. Ele suporta documentos PDF, DOC, PPT, etc. E eu quero que ele armazene isso num índice do tipo FAIS, que é um índice que roda em memória, é um índice local, não preciso de nenhum serviço na Azure, tá? Ele vai usar o meu OpenAI e vai rodar isso aqui dentro da minha instância que eu já tenho provisionada. Ele poderia rodar numa máquina nova, que ele provisiona e já mata, mas como eu tenho a máquina rodando, fica mais fácil. E aí ele vai rodar isso aqui, tá? Então ele cria um job para executar e indexar esse documento, tá? Vai demorar um pouquinho para ele rodar esse job. Enquanto ele faz isso, a gente vai criando o fluxo aqui, tá? Então eu tenho, você vê aqui que ele vai mostrando o que ele está fazendo. Deixa eu abrir uma outra janela para a gente poder ir acompanhando aqui enquanto ele faz. Aí aqui eu vou mostrar como é o fluxo, como a criação de um novo fluxo. E ele tem vários exemplos, é bem bacana. Então eu vou mostrar, por exemplo, o exemplo de chat com seus dados usando o faz e eu clico aqui em clone e aí eu vou fazer aqui Q&A. Então ele está criando o fluxo aqui para mim, tá? E aí, o que ele faz, né? Ele já traz aqui uma indexação que a gente vai usar primeiro para a gente mostrar como funciona, tá? Eu só tenho que vir aqui e falar qual que é o nome do meu modelo, da minha conexão, qual que é o modelo que eu estou usando, nesses dois lugares, ação OpenAI, modelo de chat, deployment, GPT 3.5, beleza, salvei, tá? E ele já monta para mim aqui bonitinho o fluxo como é. Esse é um fluxo que o mercado tem chamado mais recentemente de RAG, que é Retrieval Augmented Generation, que é uma geração baseada na recuperação de um dado, tá? Então, a partir da pergunta que é feita, ele vai fazer uma busca semântica, usando uma técnica que chama embedding. Então, ele usa um modelo de linguagem para fazer uma indexação semântica, busca esse dado,
Aí ele monta um prompt que ele está montando aqui, que ele pega todos os top 2, 3, 4, aqui no caso ele vai pegar os 3 resultados mais relevantes, e ele injeta isso dentro do meu prompt aqui, tá? E aí ele monta um prompt que é assim, ó, você é um chatbot, tendo uma conversa com um humano, você vai ter as partes de um documento para responder a pergunta e tentar citar sempre a fonte. E aí ele me bota o contexto aqui, a pergunta do usuário, e aí ele vai responder, tá? Qual que é a pergunta que ele está fazendo? O que é a AML SDK V2? Deveria usar a V1 ou V2? Vamos executar aqui o exemplo dele, né? Com a base que ele já tem. Ele trouxe essa base aqui, ó, cadê? Uma base padrão aqui, tá? Vindo do GitHub. E aí ele executa isso para mim. Executou todos os passos. Vamos ver o resultado que ele deu. Show output. E aí ele me fala aqui o que é o AML V2 SDK. Então ele fala o que é, respondeu com base nessa indexação semântica que foi feita, tá? E falando quais foram as fontes usadas. Ele segue muito bem esse prompt. Vamos ver se já terminou aqui. Vixe, acho que não terminou. Ah, ele terminou de quebrar, mas ainda vai executar os embeddings. Aqui vai demorar, isso vai dar tempo. Porque, ó, todo o trabalho que ele faz, ele pega esse meu documento, quebra os dados em pedaços menores, porque os modelos têm limite de tamanho, gera os embeddings para depois criar o índice e salvar esse índice local, tá? Então ele ainda tá, ó, já gerou os embeddings, agora ele vai criar um índice, até que tá rápido. Ó, tá executando a criação do índice, que deve ser mais rápido. Vamos ver aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos ver se tem dúvida no chat também, enquanto ele faz aqui. Ó, tem algumas dúvidas no chat. Um cenário que tenho em torno de 500 documentos e procedimentos. Como seria o fluxo para que os usuários possam consultar? Consigo fazer um chat GPT na minha biblioteca de documentos em um local como SharePoint? Sim, Jerusa, consegue. É justamente esse exemplo de indexação aqui, tá? Nesse cenário, o que a Microsoft recomenda é você usar uma base de indexação como o Azure Cognitive Search. O Azure Cognitive Search é uma solução da Azure que você consegue rodar lá e subir os documentos e fazer essa indexação semântica lá dentro, tá? Então você consegue usar essa solução para subir 500 documentos, subir até bem mais do que isso. A gente tem um cliente que a gente está subindo 100 mil documentos, né? E aí ele vai fazer essa busca bonitinho. E não sei porque que ele está rodando isso aqui. Aqui está terminando já a criação, ele vai criar um fluxo para mim, tá? Ó, que terminou de executar. Vamos ver o que ele fez. Ó, então ele foi lá e criou lá um índice vetorial para mim, do Bradesco, com os dados do Bradesco, e ele criou o fluxo para mim também. E aqui é interessante que ele cria um fluxo do tipo chat, ó. E aqui é um pouquinho diferente a experiência de uso e é bem bacana porque ele já dá essa experiência de chat. Ele já montou para mim aqui, né, bonitinho, como é, embedar a questão e por aí vai. E aí tem o fluxo aqui. Vamos ver como é. Vamos colocar aqui uma pergunta aqui. Então vamos lá, chat. Eu vou lá e pergunto, por exemplo, qual foi o lucro do Bradesco. O que ele está fazendo aqui por trás? Ele está gerando a busca semântica, está indo na minha base que ele indexou, vai embutir isso num prompt e vai me dar a resposta, ou vai dar um erro também, pode ser. Vamos ver qual foi o erro que deu. Ah, peraí, que aí eu não, vamos lá, eu não coloquei aqui qual que é o deployment, que mais que eu não fiz? OpenAI, que tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Vamos lá, de novo. Vamos rodar de novo aqui. Opa, qual foi o lucro do Bradesco? Vamos de novo, agora vai funcionar. Então ele te dá, ou não. Qual foi o erro? O erro é que eu não salvei, provavelmente. Vamos salvar, fazer o velho truque de sair do carro e entrar do carro de novo, que ele executou tudo e deu erro aqui. Muito bem. Agora vai dar certo, porque agora tá salvo, tá bonitinho. Qual foi o lucro do Bradesco? Não. Aqui tá com o deployment, né? Ele tá reclamando do deployment. Max token 0. Posso botar sei, obrigado, mas tokens, total tokens. Ah, não, tem outro aqui, ó. Vamos lá, 1000 tokens, save. Agora vai. Tava mudando no lugar errado. Ele não conseguiu responder com base no contexto fornecido. Vamos ver qual foi o contexto que ele tinha. Marcas, ranking. Não foi muito bom aqui o contexto. Não achou. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Quais as iniciativas de inovação do Bradesco? Vamos ver se ele responde essa aqui. Algumas iniciativas de inovação do Bradesco incluem o reconhecimento de Nova Bra como um dos melhores laboratórios de inovação financeira, etc. Tá?
e ele me fala da onde veio isso, né, que veio daquele PDF, tá? Então, esse é o modelo de fluxo que ele gera para a gente para esse cenário de busca em documento, e aí eu posso usar para um documento, como eu fiz aqui, mas eu posso usar para centenas, milhares de documentos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Opa, obrigado. No caso, em relação a essa integração com o SharePoint, aí você deixaria os documentos no próprio SharePoint e você falou que ia usar o Azure Cognitive Search, é isso? Isso. Aí ele busca lá no SharePoint. Você tem que deixar esses documentos no Azure mesmo ou lá mesmo e você só referencia. O Azure Cognitive Search ele tem uma capacidade de indexação, você cria indexadores, conecta no SharePoint, ele vai no SharePoint, busca e indexa. Integrar com outras bases diversas. Né? Com outras bases diversas, bases de dados estruturadas, não estruturadas, Azure Blob e por aí vai. Ou você também consegue fazer por push ali. Você consegue você fazer a sua solução que pega os dados de algum lugar e indexa lá. Maravilha. Tem perguntas no chat, vamos ver as Eu posso perguntas. ler para você se você quiser, para facilitar. Ah, pode ser, por favor. Pode ser? Obrigado. A pergunta é da Jerusa. Ela perguntou: num cenário que tem um entorno de 500 documentos / procedimentos, como seria o fluxo para que usuários possam consultar? Consigo fazer um chat GPT na minha biblioteca de documentos em um local como SharePoint? Isso, essa é a resposta que eu estava dando aqui, né? Então você usa o Azure Cognitive Search, busca os dados, faz o Azure Cognitive Search, buscar os dados, indexar, e aí eu uso essa mesma técnica, só que aqui no Prompt Flow, se eu quiser usar, eu consigo usar uma biblioteca aqui do Azure Cognitive Search, eu só subo ela aqui, tá? Então, em vez de usar aqui do Cognitive Search, ele conecta o Five, ele conecta no Cognitive Search. Tá? Mais uma dúvida ali? Se eu tiver uma fonte de dados viva, por exemplo, um wiki que a empresa preenche sempre, que vai crescendo, eu consigo fazer a inteligência ir se atualizando constantemente, de maneira automática, ou precisa ser feito gatilhos e coisas do gênero? Em geral, para esse tipo de solução, quando tem muita atualização, a gente usa... e aí depende, né? Quando a gente usa o Cognitive Search, tem alguns conectores que ele já faz automático. Quando você muda, por exemplo, no caso do SharePoint, ele já faz essa indexação automática, conforme o documento muda no SharePoint, ele já indexa, tá? Para outras soluções, talvez eu tenha que fazer um gatilho de um webhook ou algo do tipo, que dispara a indexação. Eu só tenho que tomar cuidado, por exemplo, o wiki, esse tipo de coisa, em geral, muda muito, e às vezes eu preciso esperar um pouco, porque eu estou editando, eu vou lá, eu faço uma edição, mudo uma frase, aí eu salvo, eu falo, não ficou bom, eu vou lá, faço isso. Então, eu tenho que sempre considerar também a questão do custo, se vale a pena eu indexar na hora ali, ou se não vale a pena eu indexar no final do dia, pegar tudo que mudou naquele dia, até por uma questão do custo de indexação, porque a cobrança aqui dos modelos de linguagem, ela é por conteúdo, né? Então, se eu indexar o mesmo conteúdo 10 vezes enquanto o usuário está editando ali, pode ficar um pouco caro, beleza? Bom, pessoal, acho que deu o nosso tempo aqui, queria agradecer a todos que estão online, que estão aqui, vou ficar mais uns minutinhos aqui, se alguém tiver alguma dúvida ali, e aí a gente já vai para as próximas apresentações aí, beleza? Obrigado, pessoal.